Muito bem, pessoal. Nessa aula nós já vamos começar a entender um pouquinho mais da nossa linguagem de programação que queremos adotar aqui para aprender e desenvolver os conceitos de orientação a objetos, que no caso é o Java, tá? Então, nessa aula, a gente começa explicando os passos aí desde a minha codificação até a execução do programa Java, o que eu preciso para, de fato, compilar e executar um programa Java. Já vamos fazer o nosso primeiro Hello World, tá? Nessa aula, para ela não ficar só teórica. Mas antes disso, tá? Ou antes de começar, eu gostaria de fazer um breve comentário aqui a respeito de paradigmas de programação, tá? E qual que é o paradigma de programação que a gente vai aprender agora e o que ele se difere do paradigma de programação que nós tínhamos visto, tá? Anteriormente. Até então, o nosso paradigma de programação que a gente utilizava lá com um C, tá? Era o paradigma de programação procedural. A gente pode encaixar ele como estruturas, tá? Que o meu código ele pode ser composto por estruturas. Essa estrutura pode ser desde módulos até funções. Eu consigo agrupar funcionalidades do meu código em estruturas, tá? Então, por isso, encaixa na estruturada, mas também era um paradigma de programação procedural, tá? Orientada a procedimentos. E o que significa esse paradigma orientado a procedimentos, tá? Meu programa irá conter uma série de procedimentos e por procedimentos, né, dependendo de como o professor usa também, pode ser tratado por rotina, subrrotina, método ou função, tá? Não confundir com funções matemáticas, tá? Função no sentido de ter um determinado método que executa um código, assim como o método. E todo o meu programa, o desenvolvimento, as ações que o meu programa vai executando, ou a manipulação dos estados das variáveis ou conteúdos das variáveis, se dava por meio da chamada desse procedimento. Por exemplo, tá? Eu tinha já um procedimento inicial, que era um main. Tá? Dentro desse main, eu podia pedir para o usuário, por exemplo, digite 2 números, tá? E a hora que eu capturasse esses 2 números, eu chamasse um outro procedimento que ia receber esses 2 números e ia fazer a soma desses 2 números, tá? Então, perceba que eu tive uma chamada de procedimento, que era o procedimento principal. Depois, para realizar uma ação dentro do meu programa, tá? Eu fiz uma outra chamada de procedimento. Isso para um programinha bem simples, mas para programas mais complexos, teremos mais chamadas de funções ao longo da sua execução, obviamente, tá? E na programação orientada a objetos, né, não vai ser bem assim, tá? A gente ainda tem métodos, tem funções, mas que vão estar dentro dos nossos objetos, mas toda a minha programação, tá, ela vai ser orientada ao fato de eu criar objetos, tá, e me comunicar com esses objetos, tá? Vou pensar um objeto, por exemplo, controle de ar-condicionado. Eu crio um controle de ar-condicionado e eu quero fazer esse ar-condicionado realizar uma ação. Então, eu vou me comunicar com esse controle de ar-condicionado. Falar, controle de ar-condicionado, sobe um grauzinho, diminui um grau, troca o modo, eu vou me comunicando com ele. E aí, nesse momento, né, é que vem o principal pensamento, acho, fala, mas para que isso? Né? Tudo que eu aprendi até agora com programação orientada a procedimentos faz total sentido. Eu conseguia enxergar qual que era a lógica de programação, implementar essa lógica de programação na orientação a procedimentos. Se eu falar para vocês que não faz tanto sentido assim, vamos pensar uma situação real, tá? Eu vou pegar um controle aqui, que eu gosto muito de usar controle de ar-condicionado como exemplo, tá? E aí vamos pensar como que seria o funcionamento desse controle de ar-condicionado numa programação orientada a procedimentos. Eu criaria uma struct, por exemplo, pensando no caso do C, né? Criaria uma struct, essa struct eu tenho temperatura, tenho hora, tenho modo, não sei se agora ficou um pouquinho melhor que está no reflexo, aqui, tá? Eu teria essas variáveis, por exemplo, e eu falo, pô, eu quero subir a temperatura. O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar essa struct, certo? Jogar ela para um procedimento chamado, por exemplo, aumentar a temperatura. Esse método ia receber, tá, essa minha struct, ia alterar, ia subir a temperatura registrada naquela struct, devolver, se for o caso, se for por referência, já altera no próprio valor, né? Mas enfim, eu ia pegar isso, de fazer uma chamada de procedimento para alterar a temperatura do ar. Natural? Natural. Mas será que na prática, no mundo real, funciona dessa forma? A hora que eu aperto
é o aumentar a temperatura, o dado que está nesse controle, ele vai para alguma entidade mágica, essa entidade mágica ela processa essa informação e devolve a informação para o controle, ou a hora que eu aperto a informação, a hora que interajo com esse controle, com este objeto, esse próprio objeto vai realizar a alteração da temperatura dentro dele. É óbvio que é a segunda opção. Tá? Então perceba que na orientação a objetos, o objetivo vai ser justamente esse. Eu vou pegar objetos do mundo físico, tá? E vou mapear para o mundo computacional e vou interagir com esses objetos no meu mundo computacional. Tá? E o próprio objeto é que vai ser capaz de realizar ações. Tá? No caso aí, por exemplo, subir a temperatura, diminuir, trocar o modo, enfim. Tá? E acaba sendo, então, um pouco mais natural, e será mais natural, o mapeamento de problemas do mundo computacional e como que eu vou interagir com o meu programa, como que eu vou codificar o meu programa, interagir com os objetos para executar ações. Como eu falei, tá? No começo é um pouquinho difícil trocar a chave, mas depois que pratica um pouquinho já fica totalmente natural. Inclusive, tá? O proponente da orientação a objetos nem era um programador. O proponente da orientação a objetos, salvo eu não esteja enganado, era um arquiteto que justamente sentia dificuldades de fazer esse mapeamento do mundo real para o mundo computacional. Tá? E assim como grandes outros inventos da área de computação, não foi um computeiro que fez. Tá? Nesse caso foi arquiteto, nós temos aí matemáticos, estatísticos, pessoas que trabalham com neurociência ou cognição, enfim, que acabam desenvolvendo grandes avanços aí dentro da área da computação, e da programação orientada a objetos não foi diferente. Tá? Então, a ideia, né, só para uma breve introdução, a gente vai ter uma aula só sobre objetos, tá? A ideia é essa. E, como consequência desta forma de programar, né, de interpretar o mundo, nós também teremos uma série de outras consequências que formarão os pilares da orientação a objetos e que tornarão muito mais fácil, muito mais simples a nossa programação. Tá? Então, ó, na programação orientada a objetos, tá, é onde a gente vai modelar aqui, tá, ou vai criar classes que vão mapear os objetos do mundo real para o mundo computacional. Tá? Por exemplo, o aluno. Eu posso mapear um aluno para o mundo computacional, pegando as características dele, no caso as características mais interessantes do programa, como RGA, nome, notas, curso matriculado, e mapear isso no mundo computacional. No caso, a gente vai no formato de classe, mas posteriormente gerando objetos a partir dessa classe. Eu posso fazer com que esse aluno realize ações. Por exemplo, eu quero falar, aluno, retorne os seus dados para mim. Ele vai pegar e vai retornar seus dados. Aluno, altere o seu nome, que eu quero alterar o nome do aluno. Ele vai alterar o aluno. Aluno, insira uma nota na disciplina tal. Ele vai lá e vai inserir uma nota na disciplina tal. Então, a minha programação, tá, vai ser por meio da comunicação com objetos. Tá? E aí, essa comunicação ou comportamento dos objetos aqui, no caso no meu controle de ar-condicionado, ele tem atributos, né, como qual é o estado que ele está, se é estado para gelar, para ventilar, qual a temperatura, qual a hora e etc. E eu tenho métodos como subir temperatura, baixar temperatura, alterar o modo e assim por diante. Além disso, a gente vai ver com um negócio chamado de encapsulamento. Tá? Eu preciso saber como é que esse ar-condicionado vai fazer a alteração da temperatura. Eu só preciso interagir com aquilo que o fabricante do ar-condicionado disponibilizou para mim, que é esse botão de interação. Tá? Então a gente vai programar os objetos da mesma forma. O que eu quero que o meu usuário tenha acesso? Tá? É esse botãozinho? Então eu disponibilizo esse botãozinho para ele. E aí ele só vai saber que ele tem que apertar o botão. Ele não vai saber nada, não vai ter acesso nada ao funcionamento interno. Também é bem legal. Tá? E aí o objetivo, né, da orientação a objetos, como eu falei, é eliminar esse gap semântico, né, fazer esse mapeamento do mundo real para o mundo computacional. Que eu falei, preciso fazer um controle de ar-condicionado. Eu tenho que fazer uma struct separada. Esse struct eu vou jogar para um método que vai receber todas as informações e vai ter um método. Não, eu posso programar direto. Um objeto ar-condicionado sobe, desce a temperatura e assim por diante. Bem mais simples e mais direto e mais parecido com o mundo real. Tá? E outras vantagens aí da programação orientada a objetos, a gente vai ver que a gente vai ter alguns conceitos aí, dentre eles de herança, tá? Que facilita absurdamente eu reusar código. Fala, tem uma coisa que está funcionando, eu só preciso acrescentar algumas funcionalidades. Eu posso herdar, tá? Sem precisar copiar e colar o código, tá? De maneira mais natural, inclusive.
todo o código de algo que já está funcionando, especializar esse código. A gente vai ter mecanismos aí que, além de reduzir o código, vai facilitar a manutenção do meu código. Com todos esses benefícios, também tornar a programação mais rápida, tá? Esse fato de ter os objetos e fazer essas chamadas de ação tipo ar-condicionado, aumenta a sua temperatura, é bastante natural para eu interpretar, tá? Então também vamos ter códigos mais interpretáveis e também pelo fato, né, de, por exemplo, eu não quero que o usuário ele consiga acessar o mecanismo interno para ele mesmo pegar uma chavinha de fenda e lá alterar a temperatura. Eu só quero que ele tenha acesso a essa carcaça que eu provi para ele. Tá? Então a gente assegura, tá, que o usuário ele vai ser obrigado a passar por essa interface que eu estou disponibilizando para ele, ele não vai ter acesso internamente a variáveis internas, não pode chegar lá e colocar a temperatura a menos 10, por exemplo, porque eu sou produtor do ar, o ar só pode ir até 16. Então eu asseguro que ele não sete estados errados das minhas variáveis dos meus objetos. Tá? Então com isso a gente tem maior segurança também. Tá? Bom, hoje em dia, se a gente pegar aí, por exemplo, eu coloquei uma página do Wikipedia aqui, lista de linguagens orientadas a objetos, tá? Vou copiar esse link aqui e colar só para vocês verem. Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. Ó, começou aqui, tá? Perceba que tem duas colunas. E vamos descendo, 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 vamos descendo. Opa, acabou, tá? Perceba que deu uma pancada de linguagens que são orientadas a objetos. Como eu falei, é um paradigma bastante útil e natural para a programação. Então, basicamente, qualquer linguagem de programação pouco mais, não precisa nem ser tão moderna assim, tá? Sei lá, vamos chutar dos últimos 20 anos para cá, ou ela suporta orientação a objeto, ou em algum momento ela não suportava e passou a suportar orientação a objetos. Tá? Então, é um paradigma bem presente nas linguagens de programação. E vale ressaltar também que existem linguagens de programação que são multiparadigmas. Por exemplo, no Python eu consigo programar procedimental, orientado a objetos e funcional também. Tá? No JavaScript é a mesma coisa. Então, a gente pode ter linguagens de programação que vão intercambiar, tá, com diferentes paradigmas, e aí no momento eu escolho qual que é o paradigma mais utilizado. Tá? Particularmente para coisas grandes eu acabo fazendo orientação a objetos, em algumas situações funcional, e vai ter algumas situações também que o funcional cai melhor. Tá? Mas assim, em geral, para fazer programas bem robustos, que eu consigo reusar bastante código, eu acabo fazendo sempre orientado a objetos, e normalmente é isso que é feito no mercado, ok? Bom, voltando para a nossa aula, só para a gente ter uma noção, tá? E, como eu falei para vocês, já havia mencionado, tá? Nessa disciplina a gente vai utilizar a linguagem Java, tá? Por que a gente vai utilizar Java, tá? Se vocês procurarem, ó, vou procurar ad hoc, tá? Vou colocar top most used programming, para não falar que eu manipulei os resultados, hein? In the world, eu vou copiar esse resultado, depois eu vou colocar 2020, que é do ano passado. Então, vou colocar aqui, ó, 2020. Tá? Vamos abrir para ver que vocês não estão induzindo vocês ao erro, tá? Vou pegar essa primeira ocorrência do Google aqui. Vou pegar essa. Vou pegar i3 Spectrum, vamos ver. Normalmente é por categoria, se é hardware embarcado, enfim, tá? Top 10 Most Popular Programming Languages in 2001, tá? Tá aparecendo o Python com 19 mil empregos, o JavaScript 24 mil empregos, o Java com 29 mil empregos. Inclusive tem mais empregos que essas primeiras linguagens aqui de programação, tá? Mas aí o termo de popularidade tem a questão de bibliotecas disponíveis, código no GitHub, enfim, tem outros fatores aí que podem fazer uma linguagem ser mais popular de outra, mas de fato o Java está aqui no top 10, tá? Vamos pegar uma outra aqui, as linguagens mais demandadas em 2020. Vamos lá, Python. Deixa eu ler algum. Aqui tem um outro rankingzinho que está aparecendo Python e Java junto. Vamos descendo, JavaScript, que é uma linguagem mais voltada à web, e o Java. Tá aqui o Java
também novamente em terceiro, vou pegar a 3 Spectrum está pedindo para assinar, tá? E aí vamos pegar essa de 2000, foi 2020 que eu assinei, então vamos lá. Top US Remote Programming Jobs para trabalhar remoto nos Estados Unidos. Esse daqui acho que já foi. Procurar por Java. Versatile, Programming Language, Java, C, C++ e Python como linguagens versáteis. Aqui tem o índice do TIOB, com o Java em segundo, tá? Esse índice TIOB é um pouquinho controverso, tá? Mas enfim. Linguagem do Coursera, aqui falando sobre o Java, ou seja, o Java está entre as top linguagens aqui também. Tá? Isso daqui eu não sei por que abriu essa página aqui. Mas enfim, deu para a gente ver aqui. The most popular language, most popular. Vou tentar abrir só mais um aqui. Só para a gente encerrar. É o índice do TIOB, tá? O Java em segundo lugar. Então perceba que o Java, aí, dependendo do índice, ele está em segundo ou terceiro lugar. Nos anos anteriores era bem tranquilo eu vender o Java, inclusive, que era sempre a linguagem mais utilizada, acho que até coisa de 2 anos atrás, tá? Mas de qualquer forma a gente vai continuar usando o Java, porque tem demanda de mercado, tá? Porque é muito utilizada. E o principal fator, que é o fator didático, tá? Então no Java eu vou conseguir muito rapidamente, tá? Ou de maneira bem natural ou direta, explicar um conceito de orientação a objeto e implementar no Java, tá? Coisa que em outras linguagens, tá? Eu vou ter um pouco mais de dificuldade a fazer. Por exemplo, quero implementar um método abstrato, que a gente vai ver mais na frente. No Java, coloco lá método abstrato, uso a palavra abstrato. No JavaScript, eu preciso criar um método, fazer ele lançar uma exceção, caso o usuário não sobrescreva, etc. No Python, eu preciso utilizar o marcador assim, assado, importar um módulo, no caso, para fazer interface, também não é muito direta. No Java vai ser bem direto e bem didático. Essa parte já fiz curso específico, inclusive, de linguagens orientadas a objetos de orientação a objetos em outras linguagens de programação, tá? Ainda o Java tem a minha preferência para essa parte didática. Como eu falei, depois, tá? A hora que a gente aprender os conceitos, eu mostro como é que funciona isso em outras linguagens de programação, no caso, no Python e no JavaScript, que são outras 2 linguagens mais populares, tá ok? Bom, dada essa parte introdutória sobre orientação a objetos e por que a gente vai usar o Java, tá? A gente vai entrar agora no próximo vídeo no conceito, na parte aqui, ou na seção mais específica sobre a linguagem Java, tá? Então até o próximo vídeo.